dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas nem onde você está ouvindo esse podcast ou assistindo esse vídeo, mas eu sei que tem uma coisa muito especial que Deus quer falar com você hoje. Eu estou aqui com o pastor Michel Piragini, ele é da Primeira Igreja Batista de Curitiba, ele vai se apresentar para a gente, mas uma referência no trabalho com juventude, com jovens no nosso tempo. E é esse o nosso assunto de hoje. Michel. Privilégio estar aqui com vocês, participando e dividindo o que Deus tem feito ali na cidade de Curitiba, onde eu lidero um grupo de jovens há alguns anos. Deus tem derramado graça, bênção sobre nós. Obrigado, pastor, pelo convite. Privilégio estar aqui. Prazer estar com você. Você falou da igreja de Curitiba. Fala para nós como é que um pouquinho do seu trabalho, como é que é a juventude de lá, como é que vocês se dividem, o que está acontecendo na juventude de lá? Bom, eu lidero esse trabalho com jovens há 16 anos. Comecei como pastor de adolescentes. Você lidera há 16 anos, você começou com 5, então. Obrigado. Eu tinha 20 anos quando comecei um trabalho com adolescentes e hoje a gente tem um ministério, eu creio, com quase 4, 5 mil jovens ali na igreja, que são divididos em várias áreas de atuação, né? Eu lidero um culto no sábado, que é o culto do Ministério One. Esse culto tem uma frequência de 2.000 pessoas, mais ou menos, nos sábados. Hoje ele é um culto da igreja, com uma cara mais contemporânea. A gente trabalha mais na ênfase, na proposta, e não necessariamente na faixa etária, embora a grande maioria sejam de jovens, perfil universitário e pós-universitário nesse culto. E aí a gente tem outros cultos para adolescentes, pré-adolescentes, cada um com as suas dinâmicas e todos cobertos com o trabalho de célula ou cuidado pastoral. Basicamente, essa é a nossa estrutura. Legal. Você falou de cuidado pastoral. Eu penso que é um desafio tremendo você cuidar desses jovens de hoje, que as gerações são diferentes, é uma geração bem complexa. Sim. Como é que é o cuidado pastoral, os seus maiores desafios ali? Eu creio que o grande desafio é formar líderes, e líderes que conversem com a sua geração. Claro que eu acho que existe campos comuns onde eu consigo comunicar, falar. Nós temos a Bíblia, a gente consegue sim ter mecanismos e costumes comuns e abençoadores, mas existem coisas muito específicas. E uma das ferramentas que a gente tem usado é formar líderes para cada geração. Então, quem vai falar lá com o adolescente de hoje é completamente diferente do adolescente da minha época e existe um gap ali grande até com os jovens, com o universitário, assim por diante. Então a gente investe muito na formação de líderes. Eu diria que hoje os pastores dessas áreas, eles são pastores desta geração. Normalmente eu deixo um gap de uma geração de diferença, tá? Então o líder de adolescentes, ele está uma geração para cima. O de pré-adolescentes da mesma geração foram líderes que eu formei quando eles eram adolescentes. Então eu acho que isso ajuda a conversar, a maneira é mais próximo. Eu estava vendo até o culto esses dias de um deles e a maneira de passar o conteúdo, a maneira de conversar é completamente diferente e por isso ele tem uma aceitação maior, melhor e assim por diante. Interessante, pode continuar. Eu acho que o grande desafio para o líder é descentralizar. Ele tem que criar mecanismos que ele traz esses líderes para ele, mas ele tem que liberar as pessoas, ele tem que empoderar as pessoas. E para mim é um privilégio ver meninos que eu liderei hoje sendo empoderados, liderando e a gente vendo essa continuidade. Esse pipeline de liderança ele é fundamental para gerações. Né? Perfeito. Você falou que um adolescente de hoje ele é diferente de um adolescente do seu tempo. O que é diferente? O que mudou? Eu acho que a principal diferença que eu vejo é a maneira de aprender. O desafio no Ministério Pastoral, a maneira de absorver conteúdo. Com o desenvolvimento da tecnologia, eu vejo até o meu filho, é impressionante. Conversar com o Benício tem 4 anos. O Benício sabe tudo de dinossauros, ele sabe... Esses dias a gente sentou no carro, pai, quantos tipos de aranha você conhece? Eu falei, 2, 3... Eu conheço 7. Como? Ele fica ali no YouTube, ele não sabe ler, mas ele vai virando com as letras que ele entende, ele clica, ele fala no Google. O processo de aprendizagem mudou completamente.
e a comunicação também mudou. E o pastor, para falar para uma geração, ele às vezes não está fora. Esses dias eu fiz uma pesquisa lá, minha prima tem 14 anos, de 13 a 14 anos de idade. E eu peguei alguns líderes evangélicos proeminentes. Tipo, um exemplo que todo mundo conhece, a minha visão, todo mundo conhece, Silas Malafaia. Eu perguntei para ela, conhece Silas Malafaia? Não sabia quem era. Ela mandou no grupo do WhatsApp, eu falei, pergunta para tuas amigas. Nenhuma sabia quem era Silas Malafaia. A minha geração assistia televisão, eles não assistem mais televisão. Ainda que ele esteja na internet, hoje o conteúdo é on demand, você escolhe o que você quer, você seleciona. Antigamente não, todo mundo assistia às mesmas coisas, as mesmas lideranças, os mesmos canais. Não, hoje existe uma liderança pulverizada, você escolhe, e dentro dos grupos existem mundos que a gente não conhece. A gamificação, o processo de gamificação, construção do pensamento, a questão né? colaborativa, a ideia do Uber, as transformações que a gente vai vendo. Existe uma tendência, hotel não é mais, é diferente, táxi não é mais, é diferente. Então essa geração que viveu a televisão, que ele escolhe o que ele quer assistir, não é a minha. Na minha época a internet era discada. Ficava caindo e tal. Quando funcionava. Então mudou. E mudou aceleradamente, muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Nessa mudança rápida, alguns valores essenciais foram bombardeados e desconstruídos. Por exemplo, a família, o modelo de família, o princípio de família. A questão da sexualidade, namoro, relacionamento, a constituição da sua história familiar, do seu namoro, sexualidade, a questão, você falou da tecnologia, e tem a questão das relações, das emoções. Essa geração é muito mais emocionalmente, é muito mais emocional do que a gente no passado. Um adolescente já é emocional, mas essa é muito mais. Valoriza, é importante. Valoriza, é importante. A mídia social reforçou esse negócio. Ser sensível. Sim. Então, família, vamos falar de um pouco disso. Como é que você está lidando com família, com sexualidade, com emoção, nesse tempo, para as novas gerações? Eu acho que um grande desafio para nós, enquanto líderes, quando fala da pós-modernidade, eu já vi dezenas de livros criticando a pós-modernidade. Mas elas na pós-modernidade existem janelas de oportunidade. O que eu vejo, é verdade, os valores têm sido confrontados, mas por outro lado existem caminhos, canais, que são janelas que Deus abriu nesse tempo para a gente alcançar o coração dessa geração. Então, a parte colaborativa é uma delas. Eu acho que você consegue também, de certa maneira, ter um canal aberto de comunicação. Os estigmas, eles existem, eles estão sendo, vamos dizer assim, testados, né? Não pode mais você ser um cara tão fechado numa visão, mas isso também abre oportunidade para eu falar da minha fé, para eu conversar, para eu chegar, para eu tocar no coração. Agora, a parte da sexualidade é um desafio muito grande. Eu creio muito na questão de referenciais novos, de estabelecer, sim, o valor bíblico tanto de família, mas deixar o jovem experimentar esse modelo. As famílias estão quebradas, estão sendo detonadas, mas quando ele vive as experiências, né, experimenta esse cuidado, ele começa a criar referenciais novos, a gente consegue trabalhar. Na verdade, o adolescente, o jovem, é muito carente de relacionamento. E isso é uma grande oportunidade. A questão da decadência moral também é uma oportunidade para a pregação do Evangelho. Por quê? Ele está trazendo agora os machucados desse tipo de relacionamento. O sexo banalizado. O prazo é um efeito muito danoso. Danoso, né? E as consequências de não ter vínculos, os vínculos serem escassos. Então isso é uma porta de oportunidade, uma janela de oportunidade para falar de Jesus, para falar de
vínculos significativos. Então, ao mesmo tempo que os problemas eles estão mais atenuados, assim, mais evidentes, eles também são janelas de oportunidade, porque Jesus tem resposta para essas situações. Então, eu gosto de olhar assim, a questão dos valores, de como forma valores, o que estabelece valores. Existe um pensamento diferente a respeito disso, mas é uma oportunidade também da gente ajudá-los a construir algo, de entender o que se passa, de entender também como eles podem ser manipulados por tudo que existe. Então a gente tem conseguido trabalhar com discipulado, um modelo de cuidado próximo com líderes das gerações, e essas janelas de oportunidade que eu creio que a pós-modernidade, tudo que a gente tem vivido hoje, eles estão deixando para nós. A questão da sexualidade é incrível. Quantos jovens eu atendo que estão vivendo conflitos, mas se você perguntar para ele está infeliz. Então, e até mesmo porque ele nunca teve uma conversa desse tipo com ninguém, né? Não, exatamente. Ou é muito superficial. Esses dias nós estávamos numa sala com adultos e a pergunta foi: quantos de vocês adultos ouviram dos seus pais sobre sexualidade? 0. Aí você faz a mesma pergunta numa sala menor, com gente mais nova: quantos vocês ouviram dos seus pais? É 0. Então, alguém está falando sobre isso, eles estão pegando a informação, mas não são os pais. Aí eu queria pegar um gancho. Como pastor de jovens e muito perto das gerações, às vezes os pais, eu vejo os pais terceirizando para a igreja como pastor o cuidado do seu filho, ou às vezes o filho entra numa crise e o pai acaba tendo uma crise maior, porque ele não sabe o que fazer com o filho, porque na verdade ele não sabe o que fazer com ele. Como é que a gente poderia trabalhar a sua visão? Como é que a gente pode trabalhar um pouco mais essa aproximação e essa cooperação entre pais, filhos, pastores e a igreja para a gente criar uma vibe mais leve, mais integrativa, assim? Uma coisa que eu tenho trabalhado é a cultura da honra. A gente aprender a honrar. Eu acho que gentileza gera gentileza. Quando a gente consegue honrar e enxergar, tentar procurar o que é bom de ambos os lados, tanto a nova geração olhar para os mais velhos e enxergar o que é produtivo, o que é valor, o que e honrá-los, e da mesma maneira os mais velhos. Essa colaboração, essa heterogeneidade, ela pode gerar um resultado maravilhoso. Eu acho que eu vejo meninos que precisam de homens perto deles que os ajudem a crescer, a despontar, a redefinirem até o que representa a hombridade. Da mesma maneira, eu vejo que algumas coisas no passado precisam ser ressignificadas. Então, como que a gente tem trabalhado? Eu gosto de promover essa bagunça santa de mistura de gerações. Eu acho importante a gente criar mecanismos onde os grupos podem ter o seu lugar, têm o seu espaço, mas eles precisam viver o todo dentro da igreja. Tanto nos grupos familiares, células e projetos que a gente cria, eventos da igreja. A nossa igreja ela é uma igreja familiar. E é muito interessante, você tem momentos de todos os faixa etários, tipos, mas tem o junto, se valoriza o junto, se honra aqueles que construíram algo. Se a gente aprender a honrar, eu acho que os canais de comunicação quebrados, interrompidos, eles começam a ser restabelecidos. Honra gera honra, né? E gera conexão. Todo mundo honrado se abre para ser, a receber amor e repartir amor, né? Mudando um pouquinho e indo para a igreja, né? Normalmente, vocês são uma exceção e algumas igrejas são exceções. Ainda bem que existem as exceções, mas no geral, quando fala-se no trabalho dos jovens, especialmente numa igreja mais conservadora, o jovem é o culto do sábado à noite, aí aquele negócio meio boring, meio para baixo. Então, tem o culto do sábado, o cara tem que ir lá. Eu falo que vai o filho, normalmente eu vejo, é o filho do pastor, o filho do vice-presidente da igreja, e o resto
E aí o cara sai dali e vai viver a vida, né? Então a gente vive esse dilema ainda, mas também eu vejo a nova geração vivendo um outro dilema que é muito da experiência, porque essa geração, porque ela é extremamente emocional, ela precisa da experiência. E vejo os grandes movimentos com jovens, até no nosso país, mas muito focado na experiência e pouco conteúdo. Esse cara aqui, simplesinho, lá do sábado à noite, às vezes ele tem um conteúdo, ele é a devoção dele, ele é um cara bem intencionado, mas ele não consegue. Esse cara que é da emoção, ele consegue. Falta conteúdo aqui, falta emoção, experiência aqui. Aqui tem experiência, mas não tem conteúdo. Aqui tem conteúdo, mas não tem experiência. Esse aqui morre de medo de mudar porque ele fala que o mundo vai entrar na igreja. Aquele lá já foi embora da igreja porque a igreja não tem espaço para aquilo. Então, que conselhos... E a gente acaba virando uma confusão e o que é mais importante, que seria trazer o jovem para perto de Cristo, fica longe. Que conselhos você daria, orientações? Como é que você pode acolher um jovem, um líder dessa igreja tradicional e um líder desse aqui? E assim, olha, tem um meio termo, tem um caminho para liderar saudavelmente. Creio que eu gosto do versículo, né? Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. O equilíbrio é muito importante, mas a experiência é importante e o conteúdo é importante. Eu vou dizer por mim, eu vim numa estrutura de uma igreja onde se valoriza muito o conteúdo. Meu pai é um expositor bíblico, a igreja batista ela tem essa... Mas eu precisei ter experiências, e com 15 anos de idade eu tive experiências com Deus, né? Não foi numa vigília de oração, onde eu ouvi a voz de Deus, ali foi o meu chamado, onde eu entendi que existia um mundo espiritual, eu vi uma pessoa endemoniada, eu falei, cara, o que é isso? E aí eu fui estudar a Bíblia. As experiências, elas são marcos, né? Então o que eu vejo? Durante muito tempo se demonizou. Esse culto é emocional. Poxa, mas que bom! Se eu, quando eu faço uma serenata para minha namorada, eu me emociono, quanto mais quando eu faço uma poesia de louvor a Deus. Que bom que tem emoção, que bom chorar, que bom poder expressar a minha fé. Agora, não por isso significa que até fé racional já é difícil de explicar isso, porque fé não é. Agora, não quer dizer que eu não vou ter uma premissa que é a palavra de Deus e que eu não posso mergulhar nela, estudar ela, conhecer ela, amar ela. Eu acho que é vida. Sabe o que os jovens estão procurando? Eles não estão procurando um doutor de teologia, nem um cara, um culto legal. Estão procurando pele, né? Eu acho que alguns até vão assim, porque, nossa, esse ambiente, mas não permanece, isso não perdura. Fumaça, iluminação, não enche culto. Agora, o que eles estão procurando? Vida. Alguém que fale de Jesus para eles de uma maneira simples, fala, eu vivi isso. Deus fez isso na minha vida. E eu acho que a gente complica o negócio. Porque a gente quer achar Não, cara, viva o Evangelho. Viva o Evangelho. Seja genuíno, pregando, seja você. Até porque o meu jeito de pregar vai ser completamente diferente do teu e do outro. E como é gostoso ver alguém genuíno ministrando a palavra, estudando. Você vê a pessoa, mas você ouve a voz de Deus. Você ouve eu valorizo muito a presença. Quando você vai numa igreja, prestar culto, eu pelo menos quando saio, eu vou no cara, puxa, eu quero ouvir algo que é difícil, quero que Deus fale comigo. A gente precisa orar mais. Eu acredito que os ministérios de jovens, o que você fez? Talvez se tem alguma coisa que eu valorizo no ministério é a oração. Porque a gente não cria uma atmosfera espiritual, isso não existe. Você pode agora, proporcionar um ambiente, a atmosfera é ele, né? Sim. Agora você pode sim levar os jovens para um lugar de oração e ensiná-los uma cultura de espiritualidade do reino, onde ele fala com Jesus todo dia, onde Deus se revela a ele através da palavra, onde ele faz devocional. Não porque ele tem ou é obrigado, mas porque ele ama, é gostoso, existe prazer na presença. É isso, eu acho que as pessoas quiseram tirar o prazer do relacionamento com Deus. Relacionamento.
envolve intimidade, envolve... Então o jovem de hoje ele está procurando relacionamento. E dentro da igreja ele vai encontrar Jesus. O que mudou minha vida, se me perguntar? Tinha 15 anos. Eu entendi que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Porque ele se apresentou. Eu falo muito isso para o jovem. Eu quero te apresentar uma pessoa. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele apareceu para mim. Eu quero que você o conheça. E eu falo de Jesus assim, conto muita experiência, conto muita história, porque o Jesus da palavra, ele precisa fazer sentido para nós hoje. Então, Jesus do domingo, né? O do sábado, ele é o Jesus da segunda-feira, quando o cara está lá no caldeirão, né? Na boca da universidade, sendo bombardeado. E os argumentos teológicos nessa hora não vão proteger, não vão impedir um cara de cair. Mas uma vida, é isso, é vida, é firmada na rocha, é dia a dia. Não sei, eu acredito muito nisso. E não é complicado, eu acho que é o simples, né? Eu não sei, eu sou um pastor de jovem meio errado, assim, eu não sou o cara que entende mais de tecnologia, eu não sou fechado para as mudanças, eu sou aberto. Mas eu creio muito que o que faz nos prosperar no ministério, né? Você que está liderando os jovens, é Deus. É o teu relacionamento com Deus, é o quanto isso é sincero e as pessoas percebem que isso é sincero quando você está falando lá na frente. Teus olhos brilham, você fala isso e mudou tua vida. Aquela semana você teve história para contar, eu falo muito isso, você tem história para contar? O que Deus fez hoje, ontem? Não sei, eu creio muito nessa simplicidade, assim, mas... O evangelho é simples, né? Jesus é simples, a gente que complica. É verdade. Eu falo que às vezes o que a gente precisa a gente precisa botar a roda para girar. Eu chamo de roda a igreja, o ministério. E as pessoas colocaram muita coisa na roda dizendo que aquilo era roda, e não é, né? Então, assim, é o culto, é a devoção, é a busca a Deus, é o relacionamento. Isso não tem preço, isso não custa nada, isso você não compra em nenhuma loja de tecnologia, isso não é fumaça, e isso é de graça, né? Quem tem Jesus tem tudo, se você tem Jesus, põe para fora que vai dar certo. Perfeito. Legal, legal. A contextualização ela é importante. Eu não estou dizendo o contrário. Mas a contextualização sem a presença não tem sentido. Eu acho que uma época eu estava muito querendo contextualizar o culto de jovens, não, porque achava que tinha uma cara muito velha o culto. E a luz, isso, aquilo. E hoje eu gosto do que a gente tem. Mas eu lembro certinho o Espírito Santo falando para mim, não é isso. Cuidado. Não é um estilo. Existe algo além. Eu não quero ser um cara que é uma moda. As modas passam. Se olhar os cultos na história, eles mudaram completamente. As brigas de ontem já não fazem o menor sentido para nós hoje aqui. As liturgias mudam. Mas quando você entra num lugar e a presença de Deus está ali, e quando você fala com um homem de Deus, você sabe que ele é um homem de Deus. É gostoso ouvir, faz bem pro coração. Eu quero ser assim. Acho que a gente pode parar por aqui. É isso aí. Não seja uma moda, mas se revele Jesus e leve a sua vida, compartilhe a sua vida com outra vida. E Cristo unindo vocês. Esse é o movimento que a gente espera ver. Pastor Michel, ele tem várias plataformas, você pode acessar ali a PIB de Curitiba, o One, tem muita coisa para você conhecer um pouco mais dele. Ele está aqui com a gente hoje no Revival, então depois você pode olhar a IBM Alphaville, podcast, YouTube, enfim, para você também ouvir a pregação. Daqui a pouco vai ter essa pregação disponível para você também. Que Deus abençoe você, que você seja ungido, renovado e seja muito usado por Deus para inspirar essa nova geração. Bom ter você aqui. Obrigado, Michel, por esse tempo. Obrigado. Valeu.